Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuamos com o assunto transformações de funções e aqui a gente vai ver nesta videoaula exemplos de uso de transformações de funções para a construção e entendimento do gráfico de uma função. Bom, então a ideia do uso de transformações de funções para construir o gráfico de uma função, tá? Ah, ou para entender o gráfico de uma função, é que cada transformação algébrica que a gente viu na outra videoaula corresponde a uma transformação equivalente no gráfico da função. Então, eu sei que efeito cada transformação algébrica vai ter no gráfico da função. Então, eu posso começar com uma função sem nenhuma das transformações, eu pego a função que eu quero fazer, retiro dela as transformações, tá? Pode ter uma, duas, três, tantas transformações quantas forem. Eu retiro essas transformações e a função que sobra é a função sem nenhuma transformação e é chamada de função básica. E a partir daí eu vou aplicando as transformações algébricas passo a passo, transformando o gráfico da função para obter no final o gráfico então da função que me foi dada. Observem que esse processo é um processo muito interessante porque muitas vezes a função dada é difícil de fazer o gráfico dela, embora a função básica seja muito simples. Então, seguindo esse método, eu parto de uma função básica que é simples de construir o gráfico dela, e as transformações algébricas que eu vou fazendo, que acabam ocasionando transformações no gráfico, são simples de acompanhar passo a passo. Eu acabo tendo um método para construir um gráfico de uma função que é mais complicada, mais difícil de fazer, através de um método que é simples de aplicar. Vamos tentar ver isso, ver essa vantagem agora. Vamos dar como exemplo essa função aí, y é igual a raiz quadrada de x menos 1 mais 2. Né? Então, o menos 5 está dentro da raiz quadrada e o mais 2 está fora. Bom, primeira coisa que a gente tem que olhar aí, tá? É tentar extrair daí a função básica. Para extrair dessa função a função básica, né, que é aquela sem nenhuma transformação, primeiro tem que identificar todas as transformações. Bom, se eu pego uma raiz quadrada de x menos 5 e somo 2, esse 2 está sendo somado na função raiz quadrada de x menos 5. A gente viu na outra videoaula que esse tipo de transformação é aquela translação no eixo y para cima. Então, o mais 2 a gente tira. Sobra a raiz quadrada de x menos 5. A gente viu que quando a gente soma ou subtrai do x, não da função, mas do x, um valor, isso é uma translação no eixo x. Tá? No caso, quando eu subtraio um valor do x, a translação é para a direita. Tá? Então, esse menos 5 representa uma translação no eixo x para a direita. Vou retirar. Sobra o quê? Se eu tiro o mais 2 e tiro o menos 5, sobra a raiz quadrada de x. Esta é a função básica. Eu identifiquei, então, duas transformações e a função básica. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o gráfico da função básica. A raiz quadrada de x é simples. Fazer o gráfico da função básica. Vou aplicar a primeira transformação, translação no eixo x para a direita. Depois vou aplicar a segunda transformação em cima disso, translação no eixo y para cima. E após aplicar a segunda, eu vou ter o gráfico da função, de uma forma bem simples. Vamos ver como funciona. Então, a função básica que eu acabei de falar, né, é y igual a raiz de x. Observem o gráfico dela, tá? Se vocês fizerem uma tabelinha, né, raiz quadrada, né, raiz quadrada de x, quando o x é zero, dá zero. Então, a origem, 0, 0, está no gráfico. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui para x igual a 1, o y é 1. Né? O valor da função é 1. Para 4, raiz quadrada de 4, vamos pegar números redondos. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, no 4, observe que o valor da função no 4 é que essa projeção no eixo y é 2. Ok? Então, é fácil de construir essa curva, né, da função, o gráfico da função. E observem, atenção, o domínio dessa função, por que não tem nada de gráfico para o lado de cá, para o lado negativo do eixo x? Porque o domínio dessa função é um intervalo fechado zero, aberto, mais infinito. Simplesmente porque os números negativos estão fora do domínio, porque raiz quadrada de número negativo não existe.
E observem agora a imagem. A imagem a gente pode extrair do gráfico que a gente obteve usando as projeções dos pontos da curva no eixo Y, tá? As projeções no eixo X são o domínio. As projeções no Y são a imagem. A imagem também é de zero, fechado zero, né? A origem tá, até mais infinito, ok? Então esse é o gráfico da função básica, nós entendemos o gráfico, entendemos o domínio e imagem dela. Vamos então agora para a primeira transformação, translação no eixo X para a direita, que é quando eu subtraio do X, não da função, do X, né, daquela raiz quadrada de X, eu não subtraio da raiz quadrada de X, a função da lâmina anterior. Eu pego a lâmina anterior, subtraio do X. Então fica y igual a raiz quadrada de X menos 5. O que aconteceu? Translação no eixo X para a direita. É aquela mesma curva, só que esse ponto aqui que estava aqui na origem, ele se desloca 5 unidades e vem para cá. É a mesma curva, né? Veja que coisa interessante. Essa transformação que foi aplicada, quando eu aplico a transformação algébrica, isso imediatamente produz uma transformação no gráfico e também, nesse caso, uma mudança no domínio da função. Percebe que o domínio da função era fechado zero, aberto mais infinito. Agora é só olhar aqui, ó. É fechado 5, aberto mais infinito, né? Porque as projeções aqui no eixo X são daqui em diante. Aqui já não tem mais projeções, como não tinha no lado negativo. Por quê? Por que esse intervalo aqui é o novo domínio da função? Porque nós precisamos que x menos 5 seja maior ou igual a zero. Resolvendo essa equação, x maior ou igual a 5. Por quê? X menos 5 tem que ser maior ou igual a zero porque está dentro de uma raiz quadrada, onde eu não posso ter números negativos, menores que zero. Ok? Agora nós vamos aplicar em cima dessa, não da básica. Dessa, a segunda e última transformação, para obter, essa é a última transformação, para obter então, enfim, o gráfico final, né? O gráfico da função que me foi apresentada. E que é somar 2 na função da lâmina anterior, né? Fazendo então a translação no eixo para cima. Vai subir 2 unidades, então a curva, observem a anterior, né? A curva estava aqui, esse ponto vai subir até aqui. Toda a curva vai subir junto, né? Então dá isso aqui, ó. E tá aí o gráfico então, da função final, né? Da função que eu queria calcular o gráfico. Veja que como foi simples, eu não precisei fazer diretamente o gráfico. Eu fiz o gráfico da função básica, que era simples, e fiz os passos todos da transformação de função. Observe que esse último passo mudou não o domínio da imagem. Esse último passo não mudou o domínio, mas mudou a imagem, né? A imagem já não é mais lá da raiz de x era de fechado zero até mais infinito. Imagem é uma projeção aqui no eixo y. Observe que as projeções aqui, ó, o menor valor da projeção é o valor 2. Né? Então agora o domínio, eu não coloquei isso na lâmina, mas o domínio é fechado 2, aberto mais infinito. Veja como esse estudo, né, de transformação de funções permite que a gente faça vários raciocínios em cima do gráfico da função e domínio, imagem. Então, é bem interessante isso, né? É um assunto bem interessante. Vamos para mais um exemplo. Esse aqui agora, y igual a valor absoluto 2x mais 1. Bem, aqui nós temos várias possibilidades. Nós podemos imaginar 2 caminhos. Eu escolhi um. Um caminho é imaginar que a função é a 2x mais 1, tá? E eu estou aplicando a transformação valor absoluto em cima disso, ok? Essa é uma possibilidade, tá? Então eu teria 3 transformações. Eu teria a dilação no eixo y, quando eu multiplico o x por 2, translação no eixo y para cima, quando eu somo 1, e o valor absoluto que faz aquele espelhamento, né? Faz desculpe, aquele não é espelhamento assim, né? O espelhamento é assim, tudo vira para cima, né? Fica positivo, né? Mas eu escolhi outro caminho. Eu escolhi o seguinte, eu escolhi que a função básica fosse o valor absoluto x. Tá? A gente não viu ainda o gráfico valor absoluto, eu vou mostrar ele na próxima lâmina, nós vamos ver isso em nas aulas seguintes, né? Estamos usando alguns gráficos de funções que a gente ainda não estudou ele detalhadamente, vamos fazer isso em videoaulas futuras, mas eu vou usar o gráfico do valor absoluto,
E aí o que eu vou fazer? Fazer a dilação pela multiplicação pelo 2, né? E vou fazer a... Desculpe, não é dilação, ela é compressão, né? Porque eu estou multiplicando o x. E vou fazer, então, a translação, mas como eu estou agora somando dentro da função mais 2, né? Porque eu estou considerando o valor absoluto, eu vou fazer, na verdade, não translação no eixo y, mas translação no eixo x. Vamos ver isso aqui. Começamos, então, com essa função valor absoluto, y é igual ao valor absoluto de x. A função valor absoluto já apresento para vocês, tem esse gráfico. Vocês podem plotar lá no GeoGebra, vai dar isso aí, né? Então, é uma função que é um v, né? Observe que para cá o valor de 1 é 1, o valor de 2 é 2, para cá o valor absoluto de menos 1 é 1, o valor absoluto de menos 2 é 2, né? Muito bem. Então, agora nós vamos aplicar as transformações, né? Multiplicar por 2, somar 1. Então, multiplicar por 2 é compressão. Eu tinha falado errado, dilação é compressão. Compressão em relação ao eixo x. Eu estou comprimindo, né? E aí eu obtenho isso. Observe que ao comprimir esse V, ele estreita, ele se comprime em relação ao eixo x, né? Então, aqui, os pontos eram 1, 1, 2, 2, menos 1, 1, menos 2, 2. Agora é 1, 2, 2, 4, menos 1, 2, menos 2, 4, né? Disseram que né? O que nós fizemos aqui? Uma coisa importante, por que a gente aplicou primeiro... Por que a gente aplicou primeiro a multiplicação por 2 e depois vai fazer a soma, somar 1, né? E não fez o contrário, porque nesse caso nós temos duas transformações, tá? Que envolvem operadores que têm precedência de operadores diferentes. A gente tem que considerar essa precedência para decidir qual operador tratar primeiro. Isso não apareceu lá no primeiro exemplo. É a primeira vez que aparece isso. A gente sabe que na matemática a multiplicação tem precedência sobre a soma. Então, eu primeiro vou multiplicar por 2, depois vou somar 1. Bom, a gente sabe que somar 1 é translação. Eu vou fazer translação disso aí. Só que como eu estou somando dentro da função, dentro do valor absoluto de 2x, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, na verdade, translação no eixo x, para a esquerda. Mas a translação não é de uma unidade. Aqui aparece uma coisa diferente. Não é de uma unidade. Por quê? Porque como o x está multiplicado por 2, esse mais 1, ele se comporta de uma forma um pouquinho diferente. Ele não translada uma unidade. Para determinar o valor, né, a medida da translação, é necessário resolver essa equação aqui, ó, 2x mais 1 igual a 7, que resulta em x igual a menos 1 meio. Significa aí que a translação vai ser para a esquerda, tá? Em direção aos valores negativos, de meia unidade. É o que aconteceu aqui, ó. Na outra, o vértice aqui, né, do valor absoluto estava na origem, estava no zero, e aqui ele não vai para o menos 1, né? Eu somei uma unidade, mas por causa desse 2, esse cálculo aqui comprova que ele vai para o menos 1 sobre 2, o menos 0,5, ok? E esse, então, é o gráfico da função que eu queria obter, o gráfico final, então, obtido por transformações de funções. Vamos ver esse exemplo aqui, também é muito interessante. Y igual a raiz quadrada do valor absoluto de x mais 1. Bem, nós temos que identificar primeiro as transformações que estão sendo aplicadas, né? Retirar elas para obter a função básica. Bom, somar 1 já é meio óbvio, né? É translação no eixo y. E qual é a outra transformação? É o valor absoluto. Nós vimos aquelas simetrias e reflexões, foi a parte final da videoaula anterior, né? Então, nós temos aí uma aplicação do valor absoluto como um tipo de transformação. Tirando isso, tirando mais 1 e o valor absoluto, sobra y igual a raiz de x, que é a mesma função lá que nós já vimos no outro exemplo, né? Não vou explicá-la de novo, né? Primeira coisa que eu faço é aplicar o valor absoluto, que provoca uma simetria em relação ao eixo x, né? O que eu tinha aqui é como se tivesse um espelho aqui no eixo y, rebate para lá, né? Simetria em relação ao eixo x. E em relação ao eixo x, né, que está aqui, rebate para cá, tá? Veja que mudou o domínio da função. A gente sabe que o domínio dessa função não tem os números negativos. E agora tem.
por causa do valor absoluto, né? Veja que agora o domínio dessa nova função com valor absoluto é reais. E agora aplicamos a última transformação, que é a translação no eixo y para cima, que corresponde a esse mais 1, translação do eixo y para cima em uma unidade, né? Então, aquele ponto que antes estava aqui, né, na origem, agora vem para cá, ele sobe uma unidade, ok? E essa, então, é a função que a gente queria obter, é o resultado, então, final. Bem, esse exemplo agora é y igual a 10 menos x ao quadrado. Bem, eu enxergo aqui que a função básica, eu espero que todos estejam enxergando, né? Vou dar um tempinho, uns segundinhos para vocês pensarem. Mas para mim a função básica é óbvio que é y igual a x ao quadrado. As duas transformações que nós temos aí é aquela aplicação da inversa aditiva, multiplicação por menos 1, né? Que vira de cabeça para baixo o gráfico, e o 10, que é somado, que está somado, né? Então eu estou somando 10, que é translação, estou somando 10 na função menos x ao quadrado, portanto, translação no eixo y para cima de 10 unidades. Então está aí a função básica, y igual a x ao quadrado, nós já conhecemos bem, já plotamos lá no GeoGebra. Aqui nós estamos aplicando a inversa aditiva, aquela transformação virar de cabeça para baixo, é o mesmo gráfico da lâmina anterior, virar de cabeça para baixo, e aqui eu estou fazendo translação no eixo y para cima em 10 unidades, então esse ponto aqui, né, esse ponto estava aqui na origem, ele sobe aqui para o 10, tá? Ok, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar, né? Espero que vocês estudem muito, esse assunto é muito interessante, é uma ferramenta muito interessante estudar e conhecer e compreender as transformações de funções. Então, por hora era isso, um abraço para vocês, espero que todos estejam bem, tchau!